Olá, gente, tudo bem? Vamos gravar aqui mais um vídeo, né? Para a gente dar continuidade a essa questão de critérios de divisibilidade, tá certo? Então, vamos lá. Pegando aqui uma caneta logo, um marcador. Vou pegar um marcador que é até melhor amarelinho, fica mais claro de ler, né? Diz assim, critérios de divisibilidade. Isso aí vai facilitar bastante. Para alguns números, como o 2, o 3, o 5 e outros, existem regras que permitem verificar a divisibilidade sem se efetuar a divisão. Gente, antes de efetuar a divisão, a gente já sabe se ela vai ser exata ou não. Como é uma divisão exata, professor? Quando o resto é zero. Ou seja, você pega aqui, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo bem básico mesmo, o 20. Ixi, peguei, mas não foi a caneta, agora sim. Agora vamos pegar aqui a caneta. Vamos pegar aqui o 20, né? O 20, por exemplo. Vamos pegar aqui o 20, certo? Número 20. Vou dividir por 2, por exemplo. Vai dar 10. 2 vezes 10 é 20, tá certo? Restou 0. Gente, o resto aqui é 0. Professor, o resto foi 0. Aqui é o divisor, gente, ó. Presta atenção, aqui é o divisor. Lembrando, né? Bom, o resultado da divisão, o nome disso é quociente. Isso aqui é o resultado de uma divisão. Esse 2 aqui, professor, é o dividendo, é aquilo que vai ser dividido pelo divisor, né? Então, o nome disso aqui é dividendo, ou seja, o que está sendo dividido. O que está sendo dividido é o 20, por isso que é o dividendo, tá certo? Não esqueçam disso, por favor. Então, vamos lá. Então, vamos apagar aqui para a gente dar continuidade. Só para lembrar. Lembrando, gente, que faça sua inscrição no canal para você, principalmente do Ensino Fundamental 2, certo? Bastante vídeo. A gente está lançando isso praticamente todos os dias, né? E tirando as dúvidas. Isso é muito importante para nosso aprendizado. Gente, quando é que o número é divisível por 2? Professor, um número natural é divisível por 2, certo? Quando ele termina em 0, ou 2, ou 4, ou 6, ou outro. Ou seja, quando ele é par. Um exemplo aqui bem clássico, ó, 5.040. O último número aqui é o 0. É divisível por 2, porque termina em 0. Precisa eu fazer? Nem precisa, professor. Já sei, isso é só informação. Tá certo? Já o 237, ó, se você ver aqui o último número aqui, o algarismo, aliás, é o 7. E o 7 é da classe das unidades, tá certo? O final dele é 7, não é par. Então, ele não é divisível por 2. Certo? Quando é divisível por 2, quando ele é par. Professor, e quando é que um número é divisível por 3? O número é divisível por 3 quando a soma dos valores absolutos dos seus algarismos for divisível por 3, ou seja, quando ele é múltiplo de 3. Exemplo, 234. 234 é um número, certo? Ele é divisível por 3. Por que ele é divisível por 3? Pois a soma dos seus algarismos, ó, vamos somar aqui o 2, o 3 e o 4. 2 mais 3 é 5, mais 4 é 9. 9 é divisível por 3. Como é que eu sei, professor, que 9 é divisível por 3? É só você observar os múltiplos de 3, ó, né? Múltiplos de 3. Quem são os múltiplos de 3, professor? É o 3, é o 6, é o 9. De 3 em 3, ó. 12, 15, 18, mais 3, 21, e assim sucessivamente. Tá certo? Entenda bem. Então, essa é uma das observações. Professor, então, quer dizer que é só isso? Você soma os algarismos, tá certo? E se o resultado for um múltiplo de 3, então ele é divisível por 3. Fácil demais, professor. Muito fácil. Exatamente. Também acho. Tranquilo, né? Uma coisa fácil e que ajuda bastante a gente nas nossas resoluções. Ferramenta boa, né? Para se trabalhar. Vamos para frente, gente. Vamos para frente.
divisível por 4. Um número é divisível por 4 quando termina em 00, olha bem, ó, ou quando o número formado pelos dois últimos algarismos da direita for divisível por 4. Vamos ao exemplo aqui. 1.800. Os últimos algarismos aqui, gente, os últimos, dois últimos, é 00. Então, você já sabe que é divisível por 4, porque termina em 00. Agora, 4.116. Olha os dois últimos aqui, ó. 16, né? Os dois últimos é divisível por 4. Por 16 é divisível por 4. Tá certo? Olha aqui o 24, ó. 24 é divisível por 4? É múltiplo de 4, gente. Quando é que é divisível? Quando é múltiplo. Aí você vai lá, professor, me lembrei também agora. O senhor disse que é a questão dos múltiplos, né? Os múltiplos de quem? Os múltiplos de 4. Vamos pegar aqui quem são. 4, 8, 12, 16, 20, 24. O que mais? 28, 32, 36 e etc, etc, etc. Ou seja, quando você faz essas observações, aí você olha aqui, ó. Os dois últimos algarismos aqui é 16, aí você olha aqui, 16 é múltiplo de 4. Então, já se sabe que é divisível por 4. Professor, e o 50? O 50 ele não é divisível por 4, professor, pois não termina em 00 também, tá certo? 50 não é divisível por 4, tá certo? 50 não é divisível por 4. Tá bom? Fácil, né, gente? Tranquilo? Vamos apagar aqui e vamos subir, né? Vamos subindo, subindo, subindo. A gente adiantar mais. Ficou fácil? O número 2, número 3, número 4. Vamos para frente. Vamos agora ver aqui o 5. Depois o 6. Professor, agora chegamos no 5. É fácil, professor? Um número natural é divisível por 5 quando ele termina em 0 ou 5. Gente, é muito fácil, né? Olha aí, 55. É divisível por 5, pois termina em 5. O último algarismo aqui é 5. 90 é divisível por 5, pois termina em 0. 87, olha, o último algarismo aqui é 7, gente, então não é divisível por 5, tá certo? Se ele não terminou em 0 nem 5, então ele não é divisível por 5. Tranquilo, né? Fácil, né, gente? Por 6. Presta atenção. Um número é divisível por 6 quando é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, ou seja, simultaneamente. Ou seja, para ser divisível por 2, ele tem que ser par. Então, o primeiro critério é que ele tem que ser par. Segundo critério é que a soma dos algarismos tem que ser múltiplo de 3. Tá certo? Vamos lá. 312. 312. Presta atenção. É divisível por 6? Por que é divisível por 2? Ó, ele termina em 2, é par, tá certo? E por quê? E porque ele é divisível também por 3, ó. Tá certo? Ó, se você for somar aqui, 3 mais 1 é 4, mais 2 é 6. Então, 6 é múltiplo de 3. Então, ele é divisível por 2 e por 3. Professor, é por isso, né? Então, ele termina 312, se você for observar aqui, ó. 312. Aí você observa logo aqui. Professor, é par. Se é par, é divisível por quanto, gente? Por 2. Aí você soma aqui 3, mais 1, mais 2, dá 6. E 6 é múltiplo de 3. Tá certo? Então, como ele é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, ou seja, então ele é divisível por quem, gente? Divisível por 6. Por quê, professor? Porque, só lembrar aqui, ó, 2 vezes 3, 6, né? Lembra disso? Facilita as tuas ideias. Agora, presta atenção aqui, ó. 5.214. Ele é divisível por 6. Por que é divisível por 2? O último algarismo aqui é 4, então é par, ele é divisível por 2. E se você for somar aqui, ó, 5 mais 2, 7, mais 1, 8, mais 4, 12. 12 é múltiplo de 3, então ele é divisível por 2 e por 3, então ele é divisível por 6. Agora, preste atenção nesse número aqui, ó, 716.
não é divisível por 6. Professor, ele é par. Sim, ele é par. Ele é divisível por 2. Por 2 já está garantido, não é? Mas soma aqui, ó. 7 mais 1 é 8 e 8 mais 6 é 14. 14 não é múltiplo de 3. Quem são os múltiplos de 3? 3, 6, 9, 12, 15. Olha aí. Não é 14, não tem 14. Tá certo? Então é por 3. Aliás, é por 2, mas não é por 3. Então não é divisível por 6. Tá certo? Esse aqui, ó. 3.405. Gente, nem par ele é. Aí já parou. Professor, mas se for somar aqui, ó, 3 mais 4 é 7, 7 mais 0 é 7, 7 mais 5 é 12. 12 é múltiplo de 3, certo? Ele é divisível por 3, mas ele não é par. Se ele não é par, ele não é divisível por 12. Então, para ser divisível por 6, tem que ser divisível por 2 e por 3 simultaneamente. Tá certo, gente? Ok. Não esqueçam de se inscrever no canal, tá certo? Me ajudam. Eu ajudo vocês nesse ensino fundamental para tirar dúvidas. E a gente começa pelo fácil, vai passando pelo médio e depois vai ampliando mais as questões até ficar mais complicadas um pouco. Bom, e agora, gente, por 8. Divisibilidade por 8. Um número é divisível por 8 quando termina em 3 zeros, ó, 0, 0, 0. Ou quando o número formado pelos 3 últimos algarismos da direita for divisível por 8. Então, vamos lá. 7.000. 7.000 você já sabe que termina em 3 zeros. Então, ele é divisível por 8. Se você for pegar aqui 56.104, é divisível por 8, professor? É porque o 104 é divisível por 8. Você pega os 3 números lá, ao final é 104, 104, aí você divide. Se der 0, professor, então vamos lá. Vamos testar aqui, 104. Vou dividir aqui por 8. 1 vezes 8 é 8. 10 menos 8, 2. Abaixo 4. 8 vezes 3, 24. Restou 0. Isso. Então, ok. Então, é divisível por 8, sim. Agora, 61.112 é divisível por 8, pois 112 é divisível por 8. Certo? Só fazer o teste aí que você vai ver. Passa desse jeito aqui, ó. 78.164 não é divisível por 8, pois 164 não é divisível por 8. Vamos ver aqui, 164, se não é mesmo. 164, vamos dividir aqui por 8. Certo, gente? 2 vezes 8 é 16. Restou 0, baixo 4. Né? Aí o 4 não vai dar, né, gente? Eita, aqui o que agora? O 20. Aí dá o quê? 20,5, né? Pronto, ou seja, não é mesmo. Tá certo? Bom, então tá aí. Resumindo, quando é número divisível por 8, quando termina em 3 zeros seguidos, certo? Ou quando o número formado pelos 3 últimos da direita for divisível por 8, aí você tem que fazer a continha para ter a certeza. Esse aqui, ó, 64. 64 você pode até pensar, professor, 8 vezes 8 é 64, mas não é 164 aqui. Aliás, não é 64, é 164. Os 3 últimos algarismos. Por isso, não se confunda. Né? Certo, gente? Vamos para cá. Para frente. Vamos. Agora, por quem? Por 9, né? Por 9. Que mais? Por 10 é muito fácil. Vamos aqui bem rapidamente que a gente aprende. Por 9. Um número divisível por 9 quando a soma dos valores absolutos dos seus algarismos for divisível por 9. Exemplo, 2.871 é divisível por 9, pois a soma dos seus algarismos é igual. Olha os algarismos aqui, ó, gente. Ó. 2 mais 8 é 10, mais 7 é 17, mais 1 é 18. 18 é divisível por 9. Por que 18 é divisível por 9?
Porque é múltiplo de 9, gente. É só você observar. Professor, quem são os múltiplos de 9? Quem são os múltiplos? Vamos pegar aqui uma caneta. Quem são os múltiplos de 9? Quem são os múltiplos? Se é múltiplo, é divisível. Tá certo? Vamos lá, gente. Aqui é 9. Mais 9 é 18. Mais 9 é 27. Mais 9 é 36. Mais 9 é 45. Tá certo? Mais 9 é 54. E assim sucessivamente. Tá certo? Só você observar isso. Então, você soma os algarismos e, se for múltiplo de 9, é divisível por 9. Fácil, né? Muito fácil, professor. Estou aprendendo bastante mesmo. Muito tranquilo, muito fácil. Apagando aqui. Vocês sempre, gente, pausem o vídeo. Tá bom? Sempre, sempre. E também dê um print. Ajuda bastante. Vamos para frente. O 10, divisível por 10. Um número natural é divisível por 10 quando ele termina em 0. Só isso. Professor, mas quando ele termina em 0, ele é divisível por 2. Também. Ele também é divisível por 5. Também. E também, agora, para ser somente por 10, tem que terminar em 0. Então, se o último algarismo aqui, ó, 4.150, é divisível por 10, depois termina em 0. Já o 2.106 não é divisível por 10. Pois ele termina em 6 e não em 0. Tá certo? Fácil, né? Vamos para frente. Vamos subir um pouquinho, gente. Vamos subir aqui. Só mais um pouquinho por 11. Esse negócio aqui por 11 é interessante bastante. Certo? Divisibilidade por 11. Um número é divisível por 11 quando a diferença, ou seja, a diferença de um para o outro entre as somas dos valores absolutos dos algarismos de ordem ímpar e a dos de ordem par é divisível por 11. Como assim, professor? O algarismo das unidades é de primeira ordem, o das dezenas é de segunda ordem, o das centenas de terceira ordem, e assim sucessivamente. Exemplos: 87.549. A soma dos ordens ímpares, vamos pegar aqui os ímpares, né? A soma dos ordens diz assim, ó. 9 mais 5 mais 8. 22. Gente, presta atenção, ó. Você vai dizer assim, professor, o 8 é par. Mas presta atenção que o problema não é esse que eu estou querendo dizer, não, ó. Aqui, ó. Primeira, aí segunda. Primeira ordem. Terceira ordem e quinta ordem. Isso é que eu estou dizendo. Vou botar bem aqui para ficar maior. 87.549. Tá certo? Então, vamos lá. Primeira ordem. Segunda ordem. Terceira ordem. Quarta ordem e quinta ordem. Tá bom? Presta atenção para depois não estar confuso a cabeça da gente. Tá bom? Se você for observar aqui, quem é par, aliás, esquece esse número aqui no momento. Primeira, terceira e quinta. Isso aqui são as ordens ímpares. Quem é que... Aí sim, agora vamos lá. Quem é que está na primeira? Professor, quem é que está na primeira aqui é o 9. Quem é que está na terceira ordem? Que também é uma ordem ímpar, é o 5. E quem é que está na quinta ordem? É o 8. O número é par, mas a ordem é ímpar. Então, estou falando da ordem. 9 mais 5, 14. 14 mais 8, 22. Aí você coloca aqui, 22. Beleza. Ok. Agora vamos lá. A soma dos pares. A soma dos pares, quem é, professor? É 4 e 7. Vamos lá. A soma dos pares. Vamos lá. Estou falando das ordens, gente. Ó. Essa ordem aqui é a segunda. É par. É par, né? A ordem 2 é par. E a ordem 4 também é ordem par. Então, vamos lá. Somar aqui, ó. Deu 22, né? E agora vamos lá somar aqui. Aqui, quem é que está aqui na ordem 2? É o 4. Quem é que está na ordem 4? É o 7. Que dá 11. Aí você vem para cá.
Subtrai agora. Subtrai as duas. Essa aqui é 22, essa aqui é 11. Você subtrai 22 menos 11 igual a 11. Professor, presta atenção. Como 11 é divisível por 11, então o número tal, 87.549 é divisível por 11. Ah, professor, entendi. Então, eu vou somar as ordens ímpares, subtrair com as ordens pares, e se for múltiplo de 11, é divisível por 11. Quem são os números divisíveis? Quem são os múltiplos de 11? 11, 22, 33, 44. Professor, é muito fácil. Presta atenção como é fácil. Eles se repetem, ó, múltiplos de 11. Ó, olha aqui. Quem é, gente? Quem são, aliás, 11, 22, tá vendo? Ó? 33. Repetindo os números aqui, ó. 44 é fácil, né? 55, 66, 77 e assim sucessivamente. Então, esses números aí são múltiplos de 11, então são divisíveis ou divisores de 11 também, tá bom? Agora, presta atenção, vamos pegar outro número aqui, o segundo exemplo aqui. Vamos apagar esse aqui, gente, que a gente vai precisar bastante, tá bom? Fica bem interessante a gente resolver agora questões. Vai facilitar muito, mas muito mesmo, a vida da gente, tá bom? Ganhar tempo, né, também, né? Agora, para isso, não basta você apenas assistir a aula, você tem que praticar exercícios, porque matemática é pura prática, certo? Você pega essa aqui, pega essa ferramenta, mas vamos lá, tem que praticar. Agora vamos para o segundo exemplo, 439.087. Esse aqui é o segundo exemplo, 439.000. Aqui é mais 0,87, 87. Esse número aí, tá bom? Agora, o que acontece? Vamos pegar as ordens ímpares, vamos somar aqui as ordens ímpares. Vamos lá. Primeira, segunda é aqui, terceira, quarta, quinta e sexta. Quem são as ordens? Somar as ordens ímpares. Vamos lá, gente. Quem são? É o 7. Primeira, né? Primeira. Que mais? A terceira. Mais 0. Que mais? É a quinta, né? Ó, mais 3. Aqui dá 7 mais 0 é 7, mais 3 é 10. Professor, deu 10. Ótimo, guarda isso aí. Agora vamos somar os pares, as ordens pares. É você, quem são as ordens pares? Essa aqui dá 8. A quarta é 9. Certo? E depois a sexta, que é 4. Professor, 9, aliás, 8 mais 9 é 17. 17 mais 4, professor, é 21. Ok. Agora, presta atenção que quando você vai subtrair, como a subtração aqui não pode ser realizada, porque acrescenta-se o menor múltiplo de 11 diferente de 0. Ou seja, não pode ser negativo. Tá certo, gente? Tá certo? Então, não pode. Como 0 é divisível por 11, o número é divisível por 11. Certo? Então, vamos prestar atenção aqui. Ó. Como a subtração não pode ser realizada, acrescenta-se o menor múltiplo de 11, diferente de 0, ao minuendo, para que a subtração possa ser realizada. Então, presta atenção. Quem é o menor número aqui? Presta atenção. Quem é o menor número aqui, gente? É o 10. Então, você pega o 10 e acrescenta 11, fica 21. Então, temos a subtração 21 menos 21, que é 0. Como 0 é divisível por 11, o número tal, 439.087, é divisível por 11. Presta atenção nessa informação aqui. Como é que está dizendo aqui? Está dizendo o seguinte, que você pega aqui, ó, o menor aqui é o 10, tá certo? A gente não tinha condições de pegar 10 menos 21, tá certo?
10 menos 21, se você fosse fazer aqui, ficaria menos 11, certo? Menos 11. Menos 11 é múltiplo de 11? Sim. Nos números inteiros, sim. Tá certo? Mas nos números naturais, não. Porque o número natural tem que ser positivo. Então, por isso que você vem para cá, ó, acrescenta 10 mais 11, que dá igual a 21. Tá certo? 11 é múltiplo de 11. Aí o que acontece? Agora vai ficar 21. Esse 10 passa a ser 21, subtraído do 21. Quando você subtrai aqui, isso aqui é zero. Zero é múltiplo de todo número, gente. Por quê, professor? Porque, ó, se você for observar aqui, 11 vezes zero é zero. Tá certo? Então, o zero é múltiplo de qualquer número que for. Então, por isso que também, nesse caso aí, deu certo. Tá bom? Então, vamos continuar aqui para frente. Continuando aqui. Muitas questões, muitos assuntos, né? E a gente tem que tirar as dúvidas para não ter problemas mais adiante. Tem que limpar aqui a nossa lousinha. Parece um colégio, né, professor? Parece. Vamos para frente. Agora, por 12. Professor, é muita coisa, né? Vai até o 25. Por 12. Vamos pegar aqui logo a caneta aqui, gente. Um número é divisível por 12 quando ele é divisível por 3 e 4 simultaneamente, ao mesmo tempo. Olha aqui, gente, o exemplo aqui, ó. 720. Ele é divisível por 12. Como é que você sabe? Porque ele é divisível por 3. Como é que você sabe? Você soma aqui os algarismos, ó. 720. Você pega os algarismos 7, mais 2, mais 0. Isso é igual a 9. E 9, se você for observar, é múltiplo de 3. Então, se é múltiplo de 3, é divisível por 3. Agora, presta atenção. Como é que você sabe que é divisível por 4? Porque os dois últimos algarismos, gente, é 20, ó. Os dois últimos algarismos aqui, ó. Esses dois aqui é 20. E 20, se você for observar, é divisível por 4, certo? Que dá 5. Bom? 4 vezes 5 é 20. Zerou. Então, ele é divisível por 3 e por 4. Então, se ele é divisível por 3 e por 4... Ah, professor, então ele é divisível por 12. Simples assim, tá bom? Agora, se você for observar aqui, ó, 8.700, aí você vai somar os algarismos. Dá 8 mais 7 é 15, mais 0 é 15. É divisível por 3. Mas o final aqui é 70. 70 não é divisível por 4. Tá bom? E o 340, professor? 340, presta atenção que o 40, os dois últimos algarismos é 40. 40 é divisível por 4, porque 4 vezes 10 é 40. Mas presta atenção que ele não é divisível por 3. Por quê? Porque 3 mais 4 é 7. 7 mais 0 continua sendo 7. E 7 não é múltiplo de 3. Então, por isso que não é divisível por 12. Para ser divisível por 12, tem que ser por 3 e por 4 simultaneamente. Tranquilo? Fácil, né? Pausa o vídeo, certo? E podem tirar as dúvidas aí nas perguntas, tranquilamente. Bom, eu respondo todas aí pelo canal do YouTube. Vamos para frente. Professor, e por 15 e por 25, né? Falta? Um número é divisível por 15 quando é divisível por 3 e por 5. Observe bem, ó, que 3 vezes 5 é 15, gente. Aqui, ó, mesmo jeito aqui, ó, 3 vezes 4 é 12. Então, ela é divisível por 12. E 3 vezes 5 é 15, então é divisível por 15. Tá certo? Professor, 105. Se você for observar o 105, aí você soma os algarismos, ó. 1 mais 0 mais 5 dá 6. 6 é múltiplo de 3. Ok. E o 105 termina em 5. Um número para ser divisível por 5 tem que terminar em 0,5. Então, isso aqui, beleza, professor, é divisível por 15.
Agora, preste atenção que o 324, você pega aqui o 324, vamos observar aqui, ó. 300... Vou pegar aqui a caneta, desculpa, gente. 324, certo? 324, esse é o número. Você vai agora tentar fazer. A primeira coisa que você já precisa nem continuar, porque o último algarismo dele aqui, ó, é 4. Para ser divisível por 5, professor, tem que terminar em 0,5. Então, isso aqui já está anulado, ó. Nem é, né? O 530, professor. 530, vamos lá. 530. Professor, 530. O último algarismo aqui é 0, professor. Então, se é 0, é divisível por 5. Beleza. Mas quando você vai somar aqui, ó, 5 mais 3 mais 0, isso aqui dá 8. E 8 não é múltiplo de 3. Então, também, nesse caso aí, já não é. Certo? Então, vamos para o 25. Um número é divisível por 25 quando os dois algarismos finais forem 0, 0, 25, 50 ou 75. Ficou muito fácil, né, gente? O exemplo aqui, ó. 200. Termina em 0, 0. Professor, é divisível por 25. 525. Termina quem? Os dois últimos algarismos. Termina em 25. Então, é divisível por 25. 850. Os dois últimos algarismos é 50. Olha aqui, ó. Beleza, ótimo. 975. Os dois últimos, 75. Então, se esses aqui são divisíveis por 25. Tá certo, gente? Muito fácil. Vão treinar, as atividades eu vou enviar para vocês, certo? As perguntas postem aí no grupo aí, aliás, no canal do YouTube, certo? Um abraço a todos e até a próxima aula, se Deus quiser.